O salmo responsorial que nós cantamos pode assim resumir muito bem o dia de hoje, quando o salmista repete: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. De fato, meus irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo que com a sua ressurreição, ele vence a morte, o inimigo, abre para cada um de nós as portas do paraíso, as portas do céu. A nós que fomos visitados pelo pecado, o inimigo que nos afastou de Deus, colocando no coração de cada um de nós a soberba, o orgulho, lembrando aqui o primeiro pecado de Adão e de Eva, onde Deus deu tudo para eles e apenas pediu que eles observassem alguma coisa, Podiam fazer de tudo menos, mas o inimigo muito astuto, querendo perverter, e esta vai ser sempre a ação do maligno na nossa vida, enquanto nós vivermos. Como ele é um eterno derrotado, não podendo fazer nada contra Deus, ele vai se voltar contra você e eu, contra as suas criaturas. Então seduz, engana Eva, dizendo que não tinha problema desobedecer a Deus, que não ia acontecer absolutamente nada. É que mentindo, a gente nunca pode esquecer que o diabo é o pai da mentira, homicida desde o princípio, muito astuto, convence, seduz, engana Eva, dizendo que ela poderia sim comer do fruto proibido, que nada iria acontecer, muito pelo contrário, que eles se tornariam deuses, conhecedores do bem e do mal, seriam da mesma grandeza de Deus. Vejam a tentação. Quem não gostaria de conhecer os mistérios da vida? Por isso, meus irmãos e irmãs, Deus, na sua infinita bondade, vendo que a humanidade havia se desviado do projeto de Deus, portanto, sempre quando a gente não está no plano de Deus, a nossa salvação, ela corre um sério risco. Querendo Deus nos salvar, trazer o homem de volta para ele, uma vez que o diabo havia colocado a malícia e a maldade, por orgulho, por inveja, Deus envia seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele assume a nossa natureza humana. Nós acompanhamos durante esses dias, o verbo de Deus que se fez carne, que veio morar entre nós, apresentado em forma humana, mas é um Deus que se fez homem, é um Deus que se rebaixa, que se humilha, não levando em conta a sua grandeza, mas preocupado em salvar as suas criaturas, você e eu. Envia nosso Senhor Jesus Cristo, e o preço que ele vai pagar para abrir de novo, reabrir as portas do céu, do paraíso, a nós que estavam fechadas por causa da astúcia do inimigo, E a partir do momento da desobediência de Adão e Eva, a nossa natureza, por isso a gente tem que ter muito cuidado, porque todos nós, quando nós nascemos, muito embora Deus nos tenha criado para Ele, Deus não nos fez para o pecado, nem para a malícia, nem pela maldade. Mas como o pecado entrou no mundo, todos nós, a gente já nasce destoando do projeto de Deus. Por isso que o batismo é importante, porque quando a pessoa é batizada, ela recupera a vida da graça que havia perdido pelo pecado original. Todos nós, quando nós nascemos, viemos ao mundo, nós já nascemos destoando do projeto de Deus. Por isso que a igreja insiste, pede, orienta que o pai, a mãe, as crianças, tão logo venham ao mundo, sejam apresentadas para receberem o batismo,
porque o batismo apaga a mancha do pecado original. Aquela mancha que nós trazemos, uma mancha indelével, e que seria um impedimento para contemplar Deus face a face, pelo batismo, pelo sacramento que o próprio Cristo instituiu, ele também se fez batizar, para lavar os nossos pecados. E nos faz uma nova criatura, não mais agora marcadas pelo pecado, pela corrupção, pela condenação eterna, mas é a graça de Deus que nos faz sermos uma nova criatura. Por isso, esta manhã, após termos vivido a Semana Santa, após nós acompanharmos tudo aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo, desde a sua entrada triunfal no Domingo de Ramos, na quinta-feira, quando Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio, deixa a Santa Hóstia como alimento, não querendo se separar de nós, não querendo nos abandonar, deixou o sacerdócio institucional, deixou a Eucaristia, lavou os pés dos apóstolos para ensinar a eles que a grandeza diante de Deus vai ser sempre a humildade. Se vocês quiserem triunfar, se vocês quiserem ser grandes, reconhecidos por Deus, vocês devem lavar os pés dos vossos irmãos. Por isso Jesus deu o exemplo, sabendo que no coração deles também existia as ambições humanas, como existem no coração de cada um de nós. O desejo, às vezes, de deixar Deus de lado, de viver uma vida sem Deus. Então Jesus dá um exemplo, lava os pés e mostra: olha, eu escolhi, chamei vocês para isso. Vocês deverão também lavar os pés dos irmãos. E o que é lavar os pés? É servir com amor, com humildade, com alegria, com entusiasmo. Uma igreja prestadora de amor e de caridade. Vocês não devem ser servidos, mas servir. Assim como Jesus disse: eu não vim ao mundo para ser servido, eu vim ao mundo para servir e para dar a vida por cada um. E foi isso que Jesus fez, sendo grande Deus. Quem maior que Deus? Ninguém. Pois bem, ele, sendo Deus, o Todo-Poderoso, se fez servo humilde, lavou os pés dos apóstolos, passou fazendo bem, sempre se apresentou como um fiel servidor, não veio para fazer a sua vontade, nem para impor os seus caprichos, nem a sua vontade, veio para resgatar o nosso coração, veio para abrir as portas do céu para você e para mim, e veio para ensinar que é servindo com amor, sendo fiel a Deus, a sua igreja, aquilo que ele falou: darei, edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não vai prevalecer contra ela. Darei as chaves do reino do céu. Tudo aquilo que a igreja, através do seu magistério, da sua doutrina, ligar aqui na terra, será ligado no céu. Tudo o que desligar na terra será também desligado no céu. Então nós devemos nos alegrar por sermos cristãos, sermos católicos, por estarmos seguindo a igreja que o próprio autor da vida do mundo deixou e instituiu, que é a nossa igreja. Então vamos pedir nela, nós possamos caminhar sempre ouvindo os nossos pastores, rezando por eles, obedientes e fiéis aos ensinamentos da Mãe Igreja, da doutrina milenar que nós temos, que a igreja recebeu de Cristo, por isso ela é fiel depositária. Os 12 apóstolos, foi dado à igreja, e assim de geração em geração, ao longo desses mais de 2024 anos, chegando aqui nesta comunidade, nessa paróquia.
Esta é a doutrina que nós devemos seguir. Por isso, o salmista expressa todas essas realidades, dizendo que este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós temos que nos alegrar, o dia da vitória. Cristo, quando ressuscita dos mortos, aqueles que haviam entregado Jesus à morte pensaram que havia terminado tudo. Nós acabamos contigo, Nazareno. Os próprios discípulos, as mulheres que foram ao túmulo ainda não haviam entendido, né? Quando encontraram o túmulo vazio, ficaram cheias de dúvida: o que aconteceu? Será que alguém roubou o corpo? Enfim, diz a Escritura, não haviam entendido ainda que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Jesus falou da sua ressurreição sempre, que ele ia passar pela morte, pela humilhação, mas os discípulos não haviam entendido, porque ainda a cabeça deles ainda raciocinava com a lógica do mundo. Somente depois que eles receberem o Espírito Santo, está vendo, para entender as coisas de Deus é preciso ter Deus no coração. Quem não tem Deus no coração, dificilmente vai entender as coisas de Deus. A partir do momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre os apóstolos, todas aquelas dúvidas que eles tinham irão ser dissipadas. E eles vão compreender tudo aquilo que Jesus já havia dito, antecipado, mas que com a cabeça do mundo eles ainda não haviam entendido. Por isso, meus irmãos e irmãs, é importante, e a segunda leitura também expressa isso, na carta de São Paulo aos Colossenses, quando diz: se ressuscitamos com Cristo, esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está, né? Aspirai às coisas celestes e não apenas às coisas terrestres, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo nosso Senhor. Então toda a nossa caminhada, já finalizando a homilia, toda a nossa caminhada de filhos e filhas de Deus, todo o nosso empenho nesse mundo deveria consistir naquilo que São Paulo diz: nós ressuscitamos com Cristo, Ele nos tornou uma nova criatura, por isso devemos nos esforçar para alcançar as coisas celestes e não apenas as coisas terrestres. O mundo deveria ouvir mais esta afirmação, essa verdade de fé. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se esforçam muito para conquistar as coisas terrestres. É o contrário. Não que você e nem eu, nós devemos lutar, nos empenhar, porque a nossa vida nesse mundo é luta, é sofrimento, tem suas alegrias, mas temos que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, né? E são as consequências do pecado. Mas a Sagrada Escritura diz que a gente também deve se esforçar para alcançar as coisas celestes, porque as coisas terrestres vão passar. Elas passam, eu passo, você passa, né? Mas as coisas de Deus não. Inclusive o nosso corpo passa também, vai para o cemitério, lá fica um tempo, depois volta ao pó, às cinzas. Lembrando uma frase na quarta-feira de cinza, vocês lembram? Olha só: lembra, ó homem, lembre-te que tu és pó e ao pó voltarás. Vai lá no cemitério depois de 5, 10, 20, 30 anos e veja se não é verdade. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Olha só, isso acontece com o corpo, mas a alma não vira pó não. A alma é imortal. A alma vai para o julgamento. Então é isso que nós deveríamos pensar, né? Quando nós morrermos, o padre também vai. Espero que demore uns dias, né? Mas, né? Também não tenho medo, se vier que venha, né? Não nasci para morrer, né? Desde o primeiro dia que eu vim do mundo, eu sei que eu vou morrer, né? Eu acho que todos nós sabemos disso, né? Então nós temos que nos esforçar, fazendo o bem, buscando a Deus,
para procurar também salvar a nossa alma, não só o corpo, porque o corpo vai ser, temos que cuidar do corpo, lógico, ele é templo de Deus, né? Deus não nos fez um fantasma, ele nos deu um corpo, então o corpo é templo de Deus, é morada de Deus, a gente tem que cuidar da saúde do corpo, não tem problema nenhum, mas não podemos esquecer de que a alma é imortal. O corpo é perecível e a alma é imperecível. Então o nosso esforço, por isso a segunda leitura, nós que ressuscitamos com Cristo, e hoje nós estamos celebrando o domingo da ressurreição, Ele nos fez uma nova criatura. Se nós somos uma nova criatura, como de fato deveríamos ser, esforcemo-nos também para alcançar as coisas do alto. Porque foi para isso que Cristo se encarnou, Deus se encarnou, assumiu a nossa natureza, morreu e hoje ressuscitou, para que nós fôssemos novas criaturas, e a nova criatura marcada não mais pela ambição, o desejo humano apenas, mas a nova criatura é aquela que busca Deus. A nossa natureza precisa voltar-se para Deus. Esforcemo-nos para alcançar o céu e a glória eterna, e não apenas para conquistar as coisas do mundo, porque é muito pouco. Se for só isso, vazia, vã é a nossa fé, vazia e vã é a nossa luta, o nosso trabalho. Se nós vivemos, né? São Paulo vai dizer, se nós vivemos apenas para esse mundo, de todas as criaturas somos as mais dignas de pena e compaixão. Se o ser humano vive apenas para este mundo, ter, comer, possuir, reter, acumular, ambição, poder, ganância, soberba, orgulho, vaidade, prepotência, e a lista aqui eu poderia ficar até amanhã falando, né? Somos de todas as criaturas as mais dignas de pena e de compaixão, se vivermos só para isso. Deus nos fez para muito mais. Então desejo a todos, toda a comunidade, aqueles que seguem a liturgia da igreja, uma feliz e santa Páscoa. Você é uma nova criatura. Você e eu hoje nós ressuscitamos com Cristo. Por isso é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e exultemos. Louvado seja nosso Senhor.